Olá, eu sou a Milene e eu tô aqui com as minhas parceiras Lívia e Maria Eduarda e a gente vai apresentar um protótipo que criamos na ferramenta Figma. São jogos para testar a habilidade das pessoas nas áreas de humanas, biológicas e exatas. O nome do nosso aplicativo é Scare. É em latim e significa saber. Então vamos lá para a primeira tela. Aqui a gente usou algumas cores para dar uma visibilidade legal. E quando a gente clica em começar, vai para essa outra página. A gente usou a mesma tabela de cores, mas colocando ela em formas de lugares diferentes, para não ficar tão cansativo. E aí a gente dividiu entre exatas, humanas e biológicas. Dentro dessas três áreas, tem os mesmos jogos, são 3 tipos de jogos. Então eu vou entrar aqui em humanas para explicar um pouquinho melhor. Aqui temos o quiz, o relacione, mito ou verdade. E agora a Maria Eduarda vai falar um pouquinho sobre o relacione pra gente. Vou falar sobre o jogo Relacione. Ele é um jogo que relaciona a imagem com o acontecimento. Nesse caso, é o acontecimento histórico. Ele traz para o jogador uma memória visual, que pode ter visto em livros, séries, até em jornais. Das múltiplas inteligências, existem pessoas que se dão melhor com imagens e outras com palavras. Então, nesse jogo, nós optamos por colocar imagens em outras palavras para poder atingir todos os públicos. Nós escolhemos utilizar amarelo na parte de humanas porque, psicologicamente falando, o amarelo traz otimismo ao usuário. E quando ele está jogando o nosso jogo, ele desenvolve um senso crítico em relação às perguntas e às respostas. Nós também utilizamos vários tons de amarelo e um degradê para não ficar tão cansativo aos olhos. O nosso jogo possui diversas funcionalidades, entre elas a opção de voltar quando você clica aqui, a opção de mostrar a resposta correta quando você clica em alguma das alternativas. Quando você clica em alguma das alternativas, você tem a opção de ir para a próxima pergunta. Você também tem a opção de escolher qual jogo você quer, a opção de sair, entre outros. Bom, meu nome é Lívia, eu vou falar um pouco sobre o jogo Quiz. Bom, vou abrir ele aqui na tela de exatas. E como a Maria já disse, algumas pessoas têm mais facilidade com imagens e outras com palavras. Nesse caso, o jogo é de perguntas e respostas. Perguntas e apresenta as respostas depois. Por exemplo, aqui a primeira pergunta de exatas é essa, o valor exato da gravidade. E aí apresenta a resposta. E aí a gente tem esse botão de próximo. Isso faz parte da usabilidade. O botão tanto de voltar quanto de próximo. E ao final dos jogos de uma determinada área, vai apresentar esse desempenho aqui, que de acordo com a sua quantidade de acertos é o seu nível, né? Se você é péssimo, regular, bom ou excelente. E ao final do desempenho, você clica nesse botão sair aqui. E ele volta para a tela para você escolher a matéria. E nas três modalidades, exatas, humanas e biológica, possuem essa interface esse jogo de quiz. E são todos do mesmo jeito, são todas perguntas que apresentam respostas depois, o desempenho ao final. E a gente usou a técnica de cor monocromática nos três. Cada interface possui uma cor daqui do começo. Exatas é a marronzinha, humanas é a laranjinha e biológicas é a vermelha. Então elas ficaram de acordo com ali. A gente utilizou cores monocromáticas para não ficar nem muito colorido e nem muito cansativo, né? Então ficou bem padronizado. E como eu já disse, a usabilidade são os ícones de voltar ao menu principal, o ícone de sair e a barra de progresso. E as 3 interfaces possuem o quiz, assim como os outros 2 jogos são em todas as telas. Agora eu vou explicar sobre o jogo Mito ou Verdade dentro de biológicas. Funciona da seguinte maneira: é dada uma frase bem conhecida, mas que as pessoas nunca sabem se é real ou não. Talvez elas saibam. E então elas têm que escolher se é mito ou verdade. E a técnica utilizada é que vai aparecer apenas aquilo que é certo, para as pessoas fixarem o correto e não o errado.
Sobre a teoria das cores, a gente resolveu utilizar na parte dos jogos o monocromático, que é a utilização de uma cor em vários tons, para dar uma suavidez, uma harmonia no nosso trabalho. Então, se eu escolho mito, aparece que estalar os dedos vai engrossar suas articulações e te dar artrite. Os estudos não têm sido capazes de mostrar uma conexão entre as duas coisas. Vocês perceberam que aqui na resposta é acrescentada informações do que na frase inicial? Isso é mais uma técnica de usabilidade. Então vamos para mais um exemplo. Clicar em próximo. Cabelos e unhas continuam crescendo após a morte? Isso é um mito, mas eu vou clicar em verdade para vocês verem que aparece apenas a resposta certa. Próximo. A maioria dos animais viventes tem um esqueleto feito de açúcar. Verdade. Agora eu vou clicar em OK e venho para essa página de desempenho. Se você não acerta nenhuma, você está péssimo. Se tem um acerto, regular. 2, bom. E 3 acertos, excelente. Aqui a gente pode sair. Vai voltar para essa página. E na maioria das páginas, das telas do nosso aplicativo, a gente tem essas duas setinhas, que ela sempre vai voltar uma tela anterior da que tá, que é mais uma técnica de usabilidade.